Olá, seja muito bem-vindo ao ALCast. Eu sou o Davi e estou na companhia de nossos digníssimos convidados. João Vitor Barbosa Leandro, nosso historiador com pós-graduação em literatura portuguesa na Universidade de Harvard, e Luiz Eduardo Dias, nosso analista de cartas antigas, pós-graduado na UFLB em Portugal. Bom dia a todos. Espero que essa análise seja muito produtiva, junto ao meu companheiro Luiz Eduardo Dias e ao nosso anfitrião Davi. Muito obrigado pelo convite, inclusive, Davi. E que possamos aqui passar toda a história presente nessa carta. Bom, primeiramente, bom dia Davi, bom dia João. Como o João acabou de fazer, agradecendo o convite pelo Davi ter convidado a gente aqui, né? É tão bom estar na presença, né, de duas pessoas tão importantes assim, né, o João formado na Universidade de Harvard, né, o nosso anfitrião, o Davi. E é exatamente isso, pessoal. A carta de achamento, ela é de suma importância para o entendimento de como aconteceu o descobrimento do nosso país, né, pelo povo português. Eu que agradeço a presença de ambos aqui no nosso programa. E espero que esse podcast seja de muito proveito para todos nós e para aqueles que nos ouvem também. Bem, já no início da carta, né, nós vemos a partida dos portugueses por entre o mar, até chegarem a um lugar diferente do que eles imaginavam, fazendo assim contato com os nativos. Exatamente, Davi, exatamente isso aí que você falou. Vemos que eles estavam indo para uma viagem, sem a noção do que encontrariam, né? E quando avistaram a terra inóspita, imediatamente ancoraram ali para ver do que se tratava, né? Em um dos trechos, logo no início da carta, podemos ver que essa chegada foi bem detalhada na carta, né? Por exemplo, nas seguintes partes. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nós achamos entre as Canárias, mais perto do Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma. À vista delas, obras 3 a 4 léguas. É domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, ouvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo dito pelo escolar piloto. Bem, aqui, ainda antes de passar a palavra ao Luiz, podemos ver que estamos tratando aí da época das grandes navegações e Portugal, juntamente com a Espanha, eram os dois países, os dois reinos que lideravam, né? E podemos dizer que isso foi fator essencial para o descobrimento, né? Não gosto de chamar assim, mas para a colonização da terra, então, que ainda não possui o nome de Brasil. Um pouco mais à frente, vemos a parte em que há o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas, com os nativos aqui do Brasil. O que você acha disso, Luiz? Bem, prosseguindo, né, a ideia que o Davi iniciou aqui pra gente, nesse trecho da carta, a gente vê a surpresa, né, dos capitães das naus quando eles viram que existiam pessoas ali, né? E é muito interessante ver como o Pero Vaz ele descreve isso na carta dele, né? Porque aquilo é uma completa surpresa para eles, né? É literalmente um choque de culturas, né? Já que, como o João havia dito, eles estavam navegando sem rumo, né? Praticamente, e eles encontraram essa terra com esses nativos, né? Os nossos nativos. E é muito legal ver como que ele descreve, né? Hoje em dia, talvez relendo a carta, nós podemos achar até um pouco engraçado a forma com que ele descreve, né? Aquelas pessoas estavam nuas, né? Com os corpos pintados, com cocais de penas. E é muito interessante ver esse choque de cultura, né? Entre a cultura portuguesa e a cultura, então, nativa da época, né? E nesse primeiro contato, eles já não tinham tanta certeza, né, de se aqueles nativos eles poderiam ou não ser uma ameaça, mas por hora, né, como a gente pode ver na carta, eles não consideraram esses nativos uma ameaça, né, durante o tempo que é descrito ali na carta, e eles tiveram diversas interações com eles que vão acontecendo ao decorrer da história. É muito interessante também. Bem, aqui já com o primeiro contato feito com os portugueses, né, os próprios portugueses eles foram procurar uma forma de se abrigar e conseguir suprimento dado o lugar que estavam, né, que não era as Índias, né, como assim eles queriam. Então eles mandam, né, um agregado Afonso Lopes, um piloto e um navio pequeno para achar um local para a ancoragem dos navios ali das naus em qual eles estavam. Então Afonso Lopes traz consigo de volta
dois nativos. João? Ah, claro. Após o Afonso Lopes ir sondar o porto a mando do capitão, né? Ele traz consigo dois nativos que foram recebidos muito bem pelos portugueses. E também é interessante que os nativos em nenhum momento foram hostis contra os portugueses, né? E aqui vemos uma particularidade dos indígenas. Eles usam no beiço inferior um osso branco do comprimento de uma mão travessa, de modo que não atrapalhava eles a falar, comer ou beber. Eles meio que já tinham se acostumado com aquele osso enfiado entre seu beiço, né? E aqui é interessante como o Pero Vaz Caminha descreve bem os nossos nativos. Eles tinham cabelo todos lisos, eram muito bem tosqueados e usando de uma espécie de cocar apenas de ave, né? Eles usavam meio que uma espécie de coroa, só que de aves. E todas elas eram amarelas e cobriam as orelhas, a cabeça. E era um símbolo para os nativos, né? Uma parte muito, muito interessante aqui é que desses dois nativos ali na presença do capitão, que um deles, eles olham fixamente no colar de ouro que o capitão levava no pescoço, então começa a assinar com a outra mão para a terra, então para o colar, como se estivesse dizendo que ali na terra houvesse ouro. Também ele olhou para um castiçal de prata que estava em cima de uma mesa, e mesmo assim, da mesma forma, assinava para a terra novamente e novamente para o castiçal, como se ali também houvesse prata. E mostrando-lhe os portugueses um papagaio pardo que o capitão trazia consigo, logo tomaram o papagaio e assinaram para a terra, como quem diz que ali também haviam papagaios. Mas, para mostrar que os indígenas não estavam apenas fazendo gestos sem sentido, eles apontaram para um carneiro e eles não fizeram a mesma coisa. Eles mostraram uma galinha e parecia que os nativos tinham medo dela. E parecia que eles as olhavam espantados, né? O que você acha disso, Luiz? Olha, nesse trecho da carta, a gente pode ver, né, que os nativos não eram tão ingênuos, né? Eles não eram tão ingênuos, eles já entendiam bastante daquilo mesmo que os portugueses estavam trazendo, né? Muitas daquelas coisas, talvez não da forma que o povo português significava aquelas coisas, mas eles já entendiam, né? Como o Davi falou, eles viram o ouro no pescoço do capitão, eles assinaram para o chão, né? Dizendo que, eu também, eu já vi algo parecido com isso, né? Assim como também a prata, né? Como o Davi falou, o carneiro, eles não fizeram isso no caso do carneiro, né? Então, isso já foi também uma das portas de entradas, né? Para os portugueses se interessarem por essa terra, já que eles viram que aqui poderia ser um bom lugar para eles procurarem riquezas, talvez, para suprirem as dívidas que eles tinham com a Inglaterra na época. Então, talvez fosse uma boa oportunidade para eles poderem achar alguma coisa para suprir essas dívidas, talvez. Realmente, também dando um adendo nessa parte, tem um trecho da carta que eles falam que os portugueses trouxeram pão, peixe cozido, mel e figo passado. E os índios, por incrível que pareça, não aceitaram nada daquilo. Também os portugueses trouxeram vinho numa taça e eles mal puseram na boca. E também eles trouxeram um pouco de água numa albarrada, que era tipo uma forma de garrafa que os portugueses usavam para armazenar água, né? E os indígenas não beberam. Talvez aí vemos mais um choque de culturas, né? Mesmo sendo comidas tão cotidianas para nós, os nativos rejeitaram todas e nem a água quiseram beber. E apesar disso, aceitaram os utensílios para dormir e ali o fizeram um nanau junto com todos, né? Eles se uniram aos portugueses para dormir junto ao navio deles, né? E após os indígenas aprenderem um pouco sobre os portugueses, mesmo eles não tendo esse contato da língua, né? Eles meio que se comunicavam por mímica. Os portugueses da mesma forma mandaram seus homens aprender sobre os indígenas, né? E mandando mais uma vez o Afonso Ribeiro, junto agora com Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, deixar aqueles homens em terra. E Afonso Ribeiro e Coelho e o próprio Pero Vaz foram mandados para aprender sobre esse povo e ficar mais um tempo com eles sobre terra, né?
E uma vez que eles estavam ali já em território, né, começaram a chegar muitos e muitos indígenas. Eles entravam pela beira do mar para os batéis, né, para quem não sabe, batel é um tipo de barco também, até que já não cabiam mais ali. Eles traziam cabaços de água, tomavam alguns barris que os próprios portugueses levavam, enchiam-os de água e levavam aos batéis. Não que, por exemplo, eles de todos chegassem a bordo do batel, mas junto deles, eles lançavam os barris que os próprios portugueses levavam. E às vezes eles pediam algumas coisas, né? Como que por curiosos, o que esse povo tem de diferente. E o Nicolau Coelho, que o João acabou de citar, levava cascavéis e manilhas. E alguns indígenas davam cascavel e a outro dava manilhas. De uma maneira que aquele pessoal queria realmente ali trocar muitos itens, né? Eles davam, por exemplo, os arcos e flechas, que talvez podemos pensar que eram os únicos itens que eles podiam ter para trocar como valor por alguma coisa, por exemplo, não apenas as cascavéis e as manilhas, mas por sombreiros e carapuças de linho, ou por literalmente qualquer coisa que os portugueses quisessem usar, né? João? Quando eles embarcaram, como você mesmo já disse, eles foram rodeados, né? Os portugueses foram rodeados pelos indígenas. No início, quando a gente vê lá no início da carta, eram apenas um grupo, provavelmente de 10 a 15 indígenas. Só que aí quando eles embarcaram mesmo, veio um grupo de muitas pessoas. Muitos indígenas que os portugueses não conseguiram meio que associar o quanto de pessoa que tinha naquela terra, né? E é interessante como os indígenas, quando tem esse contato com esse maior grupo, eles começam a perceber outras características, né? Tanto os que já usavam o osso no beiço, e também eles notaram que tinha alguns que estavam pintados com uma tinta preta e um pouco azulada, né? E também perceberam a presença de mulheres, que elas, por incrível que pareça, né? Afinal são indígenas e não tinham contato com a civilização, elas não cobriram suas partes íntimas, né? Suas partes íntimas, ou como os portugueses falam, elas ficavam mostrando suas vergonhas. E não ficavam envergonhadas por ficar mostrando suas vergonhas. E o que imaginamos ser algo impensável, né? Para os portugueses, que eram extremamente religiosos e recatados nesse sentido. Luiz? Prosseguindo a fala do João, né? Aqui tem um ponto que a gente merece dar um pouco de atenção, né? Que foi ao domingo de manhã que todos foram ouvir a missa do Padre Frei, né? E além dos portugueses, os indígenas também ouviram essa missa, né? Com o que parecia ter muito prazer e devoção, mesmo sem entender muito o que realmente passava ali naquele momento, né? Essa parte do descobrimento foi bem ilustrada pelo Victor Meirelles em sua obra A Primeira Missa no Brasil. Talvez não tenha sido tão parecido com o que foi ilustrado pelo Victor Meirelles, né? Talvez, com certeza, né, o quadro dele tem uma visão muito vangloriosa sobre o povo português, né? Vindo educar o povo indígena, né? Como se aquelas pessoas precisassem daquilo, né? O quadro ele passa muito essa mensagem que, no caso, não é verdade, né? Aquelas pessoas, elas viviam lá independentemente, tanto que o Davi falou, né, sobre a tal carta de achamento, né, o descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, né? Ele sempre esteve lá, tanto que esses nativos já viviam lá antes mesmo dos portugueses chegaram, né? E eles conseguiam viver, né, longe da civilização, né, da época, né, o que os portugueses chamavam de civilização, né, o povo civilizado, né, a cultura deles, eles conseguiram viver de uma forma completamente diferente, com uma cultura completamente própria, né. Então é muito interessante ver isso, né, porque o quadro ele mostra muito da visão da época, né, que na verdade se você for ver mesmo como aconteceram de fato, né, as coisas, tudo aconteceu de uma forma bem diferente, né? Bem, antes de continuar, eu realmente sou muito contra essa visão de que o Brasil ele foi descoberto, né, por um povo que estava muito avançado em todas as suas
suas tecnologias, digamos assim. Aqui na América, nós já tínhamos, não no Brasil, mas nós tínhamos os povos astecas, os povos incas, que também já tinham uma certa sociedade realmente muito bem estruturada, mas não é esse o foco do nosso podcast, continuando. Aqui mesmo, né, desse momento aqui, mesmo com a presença dos portugueses há alguns dias, os indígenas ainda não possuíam uma total confiança, né? Sendo que, mesmo com os portugueses ali perto, alguns deles falavam se afasta, não fica muito perto, não como se eles tivessem medo, mas realmente por preservarem algum possível imprevisto. E mesmo com toda a precaução, um dos homens do Bartolomeu, que nós já citamos, andou com os indígenas sem nenhum indício de que eles o fariam mal. Antes eles chamavam que os outros portugueses saíssem do barco, né? Então, mesmo com toda essa precaução, eles ainda assim tinham, podemos dizer, uma certa bondade para com os europeus, né? Depois disso, os europeus foram ouvir uma outra missa e uma outra pregação e se alimentaram, né? Encontraram ali alguns camarões que eram bem maiores do que eles estavam acostumados. Então decidiram que, ali por intermédio de uma conversa talvez, que estava na hora de mandar a notícia para a Vossa Alteza de Portugal para ser do conhecimento do rei que uma nova terra havia sido descoberta. E mesmo com tamanha bondade dos portugueses, né, bem entre aspas, podemos dizer assim, que eles queriam sequestrar 2 nativos para enviar à corte como se eles fossem algum tipo de mercadoria, né? Bem que os portugueses fizeram isso mais tarde com os povos africanos, sendo eles sub-humanos, podemos dizer assim, né? Que eles vinham apenas como mão de obra, mas eles já queriam fazer isso com os indígenas alguns dias após terem descoberto aquilo, né? Dando uns indícios do que estaria por vir alguns anos depois. Apesar dessa terrível ideia do povo português, eles preferiram não os levar, né, não os levar os indígenas, dar essa grande bondade. Afinal, eles seriam inúteis para explicar qualquer coisa para os portugueses, né, e eles optaram por deixar 2 homens ali para realmente aprender os costumes e depois explicar de uma forma melhor para os portugueses quando eles voltassem. Bom, João? Passado um tempo, eles começaram a explorar mais aquelas terras inóspitas, né? E ali eles pegaram um rio descendo e ali passaram tanto os portugueses e andavam assim misturados junto com os indígenas, né? E eles se esquivavam e afastavam-se e eles iam seguindo um ou outro como se quisesse mostrar algumas coisas, né? Para os portugueses. Então o capitão fez que 2 homens pegassem ele no colo. Pois é, português meio folgado. E passou o rio. E depois dele ter feito os 2 homens passarem ele pelo colo no rio, ele fez tornar todos. E o pessoal que estava ali, que eram os indígenas, Acho que talvez você queira dizer que houve uma situação muito interessante, porque o capitão, né, aqui nós estamos tratando do capitão Mor da frota dos navios, o capitão dos capitães, né, que ele tinha uma elevada patente, ele foi tratado da melhor forma pelos indígenas, mas não porque o capitão era visto como superior pelos indígenas, mas porque simplesmente os próprios portugueses já passavam o rio e eles queriam ajudar os portugueses, né? E é muito engraçado porque eles acabaram ajudando logo a pessoa com patente mais elevada, a pessoa que era o superior ali que mandava nos outros, né? Bem, continuando aqui, em seguida, vemos no texto ali a descrição de mulheres jovens que andavam também nuas. Já falamos aqui que elas não tinham vergonha de mostrar suas vergonhas, né? E algumas delas andavam com a coxa pintada ali mais ou menos até a altura do joelho à cintura, e o resto o resto do corpo com as suas cores normais, como uma outra mulher também levava uma criança no colo atada com um pano, sendo esse pano a única vestimenta, né, que elas usavam para cobrir qualquer parte que fosse. João, pode continuar, por favor? Exatamente, Davi. E uma parte um tanto interessante, uma vez que o capitão, que tem levado a patente, né, na marinha ali, foi tratado da melhor forma pelos indígenas. Mesmo os indígenas não conhecendo, né, como funciona a patente da marinha, ou como é um cargo de capitão, né, o que seria um cargo de capitão. Mas eles não trataram o capitão da melhor forma, porque ele foi visto como superior, mas sim porque os homens já passavam o rio e queriam os ajudar.
E em seguida vemos no texto a descrição de mulheres jovens, que também andavam nuas, como já foi dito anteriormente. Uma delas andava pintando a coxa, e o resto do corpo com suas cores normais, como a outra que levava uma criança no colo, atada com um pano, sendo esse o único cobrimento entre todos os nativos. É interessante isso, que no texto também é retratado que é um pano, o Pero Vaz de Caminha não descreve qual material feito o pano, e que os indígenas sabiam fazer vestimentas, ou até mesmo fazer tecidos, né? E só que eles não usavam como roupas. É realmente muito interessante essa parte que os indígenas eles apenas não viam a necessidade de realmente usar qualquer tipo de vestimenta, porque naquela comunidade em si não tinha uma vergonha entre eles mesmos, né? Mas mais uma vez no texto nós vemos o interesse pouco ingênuo dos portugueses acerca do ouro, né? Perguntando a um velho, mais uma vez que possuía o beiço com um furo bem grande, se ali existia ouro. E a respeito das partes dos indígenas, né? Que nós vemos ali uma parte que eles estão saindo do rio e um dos portugueses pega uma gaita e começa a dançar. É muito interessante essa situação em que, mesmo eles chegando ali há tão pouco tempo, eles já estavam, podemos dizer, entrosados suficientemente para dançar tranquilamente, até mesmo quando muitos portugueses estavam ali. E podemos finalmente dizer que os portugueses conseguiram o que eles queriam. Eles estavam finalmente amansando os indígenas, tanto pelos presentes dados, né, ou pela pseudo-bondade que eles acabavam demonstrando para eles. Luiz? Bem, prosseguindo a fala do Davi, né, a gente pode ver que os portugueses já estavam ganhando mais a confiança ali dos indígenas, né? Tanto é que eles acompanharam um grupo de indígenas até onde seriam as supostas moradias deles, né? Como o Pero Vaz descreve na carta, eles andaram por volta de uma légua e meia, até uma certa povoação, que seria de em torno de umas 9 ou 10 casas. O Pero ele descreve algumas características das casas que haviam nessas povoações, né? Ele diz que as casas eram compridas, quase como uma nau-capitania, né? Elas eram feitas de madeiras, de tábuas e cobertas de palha, né? Sem nenhum repartimento, né? Elas tinham dentro muitos esteios e nesses esteios uma rede atada pelos cabos, né? Que era onde os indígenas supostamente descansavam, né? Então a gente pode ver nesse trecho que de uma forma bem peculiar, né? Porque eram como se fossem cabanas, né? Que possuíam redes no seu interior. Era onde esses indígenas descansavam, né? É muito interessante ver que esses indígenas, como o João já tinha falado, eles já tinham desenvolvido, né, uma certa técnica para confeccionar certos elementos, né, usando séries de tecidos, né? E a gente pode ver aqui que a esse ponto, né, da história eles já tinham confeccionado suas próprias cabanas e suas próprias redes, né? Bom, dando continuidade à carta, temos uma outra parte muito, mas muito importante da carta, que é a parte da criação da cruz, que se foi feito o quadro A Primeira Missa, que foi pintado pelo Victor Meirelles. E a conclusão desse quadro só foi feito em 1861, sendo que o descobrimento do Brasil foi lá em 1500. Vamos ler essa parte na carta. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz, de um pau que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, que eles se referem aos indígenas, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisas de que de ferro seja, e cortam só madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas, e por tal madeira que andam fortes, segundo dizem os homens, que ontem as suas casas foram, porque las viram lá. Era já conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a 2 degregados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e as outras se houvesse nova delas.
e que em toda a maneira não viessem a dormir aos naus, ainda que eles os mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata, a cortar lenha, atravessaram alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra. Porém, eu não varia mais do que até 9 ou 10. Outras aves, então, não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas, eu não as vi, mas segundo os arvoredos, são muitos grandes, muito grandes, e de infinidades maneiras. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Bom, aqui vemos que o Pedro Vaz de Caminha começou a se adentrar à mata, que provavelmente eles estavam numa região perto do mar. Eles estavam passando pela Mata Atlântica, e ali eles viram muitas árvores que eles não tinham em Portugal, e também algumas aves que tinham semelhanças das aves de Portugal, ou até mesmo as aves de Portugal que eles viam aqui no Brasil. Bem, a gente pode ver, né, como o João disse, mais um primeiro contato, né, dos portugueses com esse novo mundo, né, como eles costumavam chamar, que era o Brasil, né, que até então não tinha sido nomeado assim, né. Avançando um pouco no tempo, né, alguns dias se passaram, e os índios eles não estavam tendo mais tanto contato assim com os portugueses como foi, né, no começo, né. Eles já não estavam mais tão próximos quanto no início, né, quando os portugueses chegaram, né. Aqui a gente pode ver também uma coisa bem interessante, que é por mais que esses índios, né, uma grande porção, né, deles não estivessem mais tão próximos dos portugueses, ainda haviam alguns, né, tanto que quando o Afonso Ribeiro e o Sancho Tovar, que passaram o dia com os navios, quando eles foram entrar na nau, né, dois nativos queriam entrar junto com eles, né, e eles acolheram aqueles dois, mandando eles passarem a noite junto com eles, né. Então vocês podem ver aqui nessa parte que, por mais que o tempo de convivência deles tenha sido bem curto, eles já estariam ali tendo, né, claro, né, dentro dos interesses dos portugueses, eles já estavam ali tendo uma relação mais próxima, né. Isso é bem interessante de se ver como que essa interação aconteceu, né, a princípio. É bem interessante. Sim, e por exemplo, quando eles terminaram de comer, né, eles nas naus, mais uma vez os portugueses trocaram mais alguns presentes, né? O português deu a um deles uma armadura grande de porco montês, uma armadura bem revolta, e tanto que o indígena pegou essa armadura e logo colocou-a no beiço, como se estivesse segurando com o beiço, porque não queria segurar com as mãos. E deram-lhe de volta uma pequena cera vermelha. O indígena, ajeitou o seu adereço, né, para ele ficar bem seguro na sua cabeça, referindo-se ao cocar, e logo segurou a armadura na boca. Um costume tanto quanto estranho vemos por parte deles, né? E eles vinham tão contentes com aquele presente como se eles tivessem recebido uma grande joia. O que realmente não deixa de ser uma grande verdade. Afinal, os indígenas, mais uma vez, não tinham contato nenhum com aquele tipo de mercadoria antes, né? Quando eles andaram pelas praias, quando eles saíram, mais uma vez, das naus, 8 ou 10 deles, e começaram a chegar cada vez mais indígenas. E quando viram aqui uma quantidade bem maior de indígenas, quase 400 ou 450 indígenas estavam junto dos portugueses. Alguns traziam arcos e flechas, e alguns outros trocavam por carapuças ou, mais uma vez, por qualquer coisa que eles davam. E eles comiam junto dos portugueses, agora sim, do que eles davam, né? Se a gente for lembrar um pouquinho atrás, eles ofereceram vinho, ofereceram algum tipo de comida, mas eles não aceitaram a princípio. Porém, aqui, dado alguns dias, eles já começaram a aceitar essa comida, e pareceu ao Pero Vaz, que estava escrevendo, que se eles continuassem dando, eles provavelmente beberiam vinho com muito mais vontade, né? Eles andavam... Aqui algo muito engraçado, é que eles andavam muito dispostos, muito bem feitos e muito galantes com as suas tinturas, que eles pareciam bem mesmo não comendo a mesma coisa que o português, como se o português dissesse:
apenas a minha comida que deveria ser realmente boa, mas aqui eles só comem essas comidas diferentes e mesmo assim eles são tão belos, são tão bonitos, né? E prosseguindo, eles levavam lenha, tanto quanto podiam, né? Referindo-se aqui aos indígenas, para ajudar aos portugueses com muita vontade, né? Levando aos batéis para que então fosse levado às naus. Né, eles já andavam ali mais seguro entre os portugueses, já andavam um pouco mais mansos, já não tinham tanto aquele recatamento para entre eles, né? Bom, E agora? e quando os portugueses saíram do batel, depois dos indígenas ajudarem eles, o capitão junto aos seus homens foram direto à cruz. E ali que estava encostado uma árvore, e junto com o rio, perdão. E ali os portugueses começaram a beijar a cruz e se ajoelharam perante ela. E ali uma dúzia ou 10 indígenas que estavam acenaram para o resto e fizeram logo que todos beijassem a cruz e ajoelhassem perante ela. E aqui podemos ver que já se começa um processo de meio que uma desapropriação cultural do índio, onde os portugueses começaram a induzir a eles a beber vinho, que, como Davi já disse no início, eles não gostavam ou não sentiam a vontade de fazer aquilo. Agora existe alguns indígenas entre eles que começaram a gostar, e foram os portugueses tentando impor a sua religião por meio que de uma forma manipuladora e inocente ao mesmo tempo, porque eles não tinham a intenção de colonizar os indígenas, apenas se apropriar das suas terras. Eles já tinham sacado que os índios copiavam tudo que eles faziam, então eles meio que faziam alguma ação e esperavam o índio fazer outra ação e assim por diante. E até que eles começaram a beijar a cruz, e logo todos os indígenas foram atrás deles e começaram a beijar a cruz. E ali começou meio que um processo também de impor a sua religião, que era catolicismo, sobre os indígenas. Bem, prosseguindo aqui a parte que o João falou, ele tratou de uma parte crucial, né, de toda essa história, de toda a história dessa carta, de toda a nossa trajetória, né, até agora, que é quando os portugueses começaram, de certa forma, talvez aqui não, nem tanto, mas indiretamente, a interferir na cultura, né, dos nativos aqui do Brasil. Né? Um trecho que eu acho que vale ressaltar aqui, que está dentro desse pedaço que o João acabou de explicar pra gente, né? Que é quando o Pero fala sobre aqueles indígenas daquela situação, né? Ele fala que eles pareciam tão inocentes, né? Que se aqueles homens entendessem eles, com certeza eles se tornariam cristãos, né? Como se naquele ponto o cristianismo ele fosse o ápice, né? E todo ser humano ele teria que seguir o cristianismo, né? Se ele é um ser humano civilizado, né? Entre aspas, né? Se ele nos entende, se ele fala a nossa língua, ele é um ser humano civilizado, né? Então ele teria que assim seguir o cristianismo, né? Se ele é civilizado, ele tende a seguir o cristianismo, né? Que é um trecho aqui que também encaixa bastante nisso, né? Depois desse acontecimento, a gente pode ver que a intimidade entre os portugueses e os indígenas, ela foi crescendo um pouco mais, né? Nesses parágrafos que a gente acabou de ressaltar aqui, a gente pode ver que, por mais que, né, os portugueses ainda assim impondo meio que indiretamente, né, sua cultura nesses nativos, eles aprenderam bastante sobre a cultura dos nativos brasileiros, principalmente que eles não faziam plantações e muito menos criavam animais, né? Eles viviam só da terra. Eles criaram muita proximidade, tanto que os portugueses até chegaram um pouco mais em alguns índios fazendo assim, eles irem aos naus junto a eles e comer a mesma comida, como já foi dito aqui anteriormente, né? Nós vemos que o Pero Vaz ele acredita profundamente que os portugueses eles conseguiram converter os indígenas para não apenas o catolicismo, mas para a cultura deles em si, né? Os índios, de uma forma inocente e um tanto quanto inusitada, começaram a fazer parte dos cultos católicos dos portugueses e, mesmo sem querer, eles abriram mão da sua cultura e da sua religião por influência dos próprios portugueses, né?
Além de representar a religião católica para os índios, os portugueses ainda deram crucifixos para eles, aceitaram apenas como uma forma de presente, não realmente como aquela simbologia toda que tinha. Ainda foram feitas outras missas em que os indígenas participaram da mesma forma, e os portugueses se aproveitaram realmente da inocência desses índios, introduziram a sua religião, e a partir disso eles viram uma oportunidade para colonizar a terra que hoje conhecemos como Brasil, né? Tanto que existem trechos aqui na carta que demonstram que eles estavam muito interessados nela, como naquela parte do ouro principalmente, né? Mais tarde, na própria história do Brasil, vemos a extração da madeira do pau-brasil para usar no comércio de Portugal, digamos assim, e principalmente, mais uma vez, na existência ou não de ouro, que servirá mais tarde para pagar as dívidas de Portugal com a Inglaterra. Eles integraram a religião de uma forma tão rápida que até uma Índia, que se fazia parte de uma missa, eles mandaram esconder, né? E a Índia, que até então era para ser o lugar onde os portugueses deviam estar, aceitou de uma forma muito branda e deu início à história que hoje conhecemos como Brasil. Então é isso. Estamos chegando mais uma vez ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado, entendido a mensagem que quisemos passar aqui, e espero que tenha sido de grande proveito, tanto para o seu conhecimento quanto para o seu entretenimento. Luiz? Bom, queria agradecer a todos os nossos telespectadores, né, ao convite do Vi por ter me escolhido para participar hoje, né, dessa análise literária aqui, junto, né, do meu digníssimo companheiro João, né, é uma honra estar na presença de todos vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo de conhecimento possível aqui da nossa conversa. É sempre muito interessante discutir, né, sobre a nossa história, sobre como nós chegamos até aqui hoje, né, e a análise das cartas é sempre muito importante para isso, para que nós possamos entender, né, como aquelas pessoas viviam, né, e como os atos daquelas pessoas influenciam em nós hoje em dia, né. Então foi muito gratificante estar fazendo essa análise aí com vocês dois, viu? Muito obrigado pelo convite. Exatamente. Faço das palavras do Luiz as minhas, né? Queria agradecer primeiramente a Deus por ter abençoado esse podcast, né? E nos ter guardado até o presente momento. E agradecer também ao Davi, nosso anfitrião, pelo convite, né? Muito obrigado, Davi, pelo convite. Gostei muito do podcast. A audiência é nota 10. Vocês são muito top. E agradeço a tudo. Brigadão. Deus abençoe a todos.